Eu sou Ruth Solon e mais um programa Shalom Brasil está no ar. Uma nova pesquisa feita pelo Israeli Democracy Institute revela um dado chocante. 1 em cada 4 israelenses tem o desejo de deixar o país. Este número é visto de forma similar entre a população judaica e a população árabe. Os motivos nestes dois grupos são os mesmos. Um medo pela situação interna e pela pressão que o país enfrenta. Jovens, seculares e também aqueles que têm profissões com alta facilidade de trabalho internacional estão entre os preferidos para deixar o país. Agora, o motivo para ficar também é o mesmo entre estes dois grupos, tanto árabes quanto judeus. É a família, é o pertencimento, é o espírito de comunidade, porque Israel é muito mais do que um país. Israel é um espaço de encontros. E apesar dessa situação, uma imigração em massa que pode trazer um futuro incerto, nós vemos um espírito de resiliência. Que o governo, que a população e que nós todos possamos ver tempos melhores no futuro, para que o povo judeu, para que todos aqueles que queiram possam viver em paz e tranquilidade na nossa terra. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O lançamento do livro Coragem para Ser uma Mulher Feliz, de Stella Azulay. Uma Torá simbólica escrita por uma mulher, inaugurada na comunidade Shalom. O Legends Tennis Cup na Hebraica de São Paulo. Produção especial Shalom Brasil, 30 anos sem Yitzhak Rabin. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta daqui a pouco. A jornalista Stella Azulay e grande amiga do Shalom Brasil lançou seu novo livro, Coragem para Ser uma Mulher Feliz. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. No encontro do Grupo Alma, o lançamento do livro A Coragem para Ser uma Mulher Feliz, escrito por Stella Azulay, virou abraço coletivo. Conversa no palco, leitura de trechos do livro e autógrafos renderam uma noite gentil. Daquelas em que a gente se reconhece nas histórias do outro. A gente pensou esse evento desde o início para ser uma experiência que fosse muito mais imersiva. A gente queria que as pessoas tivessem essa experiência de passarem por um evento que vai muito além de uma palestra, então a gente entra numa parte muito mais cultural, que se torna uma experiência completa. Então tem desde da parte musical, tem uma parte um pouco mais teatral. Então a nossa proposta é que fosse uma coisa imersiva e que tirassem as pessoas dessa ideia de uma palestra que você simplesmente só senta e assiste. A Stella é de uma potência. Eu conheço ela desde que ela voltou para o Brasil e realmente ver ela brilhar, ver ela com essa luz, com essa força, é super inspirador. Não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham a carreira dela e a trajetória. Orgulho porque ela está falando disso, já é um sonho dela há muito tempo, né? Contar a história dela para inspirar outras mulheres, que é o objetivo de vida dela, né? O propósito dela é inspirar outras mulheres, ajudar, enfim, então isso é um sonho realizado. A gente tem um relacionamento tão bacana que eu sei tudo que está ali naquele livro, então, e eu inclusive vi ela, né, escrevendo. Na verdade era um desejo meu já de muito tempo, mas que eu não tinha coragem para colocar no papel, porque nele eu me sinto desnuda, né? Eu tô me abrindo minha vida, as coisas que aconteceram comigo. E aí quando eu perdi meus pais em 2024, praticamente ao mesmo tempo, eu entendi que eu queria recomeçar a minha vida e fazer realmente tudo que eu estava com vontade. O livro combina memória e método, parte das histórias de uma família que sobreviveu ao Holocausto. Stella passa pela carreira de repórter no SBT, Record e também pelo Shalom Brasil, até a atuação como correspondente em Jerusalém. Seus relatos unem vivência e técnica, psicologia positiva, neurociência comportamental e comunicação empática. E, no final, apresenta os 9 passos de coragem. Agir apesar do medo. Dar sentido à dor e transformar sonho em plano. Eu queria fazer de forma linear, né? Realmente, como aconteceu. E eu tive que revisitar muitas situações
muitas agradáveis e muitas desagradáveis, assim como é a vida, né? Então, exigiu muito emocionalmente de mim, eu chorei. O Marcel, ele foi embora logo depois que eu perdi meus pais. Então, eu perdi, para mim, um irmão. E o Marcel entrou na minha vida, claro, pela TV, através da TV. Eu trabalhava na Record, ele tinha produtora, aí ele me chamou para fazer uns vídeos, eu adorei, fiquei lá com ele. O Marcel tá no meu livro, eu presto uma homenagem para ele, faço questão que ele esteja registrado ali. E Marcel, de onde você estiver, você vai para o mundo. A Estela é essa mulher corajosa, ela é a representatividade do que é ser uma mulher feliz. É muito importante, né, a história da Estela, a questão do empoderamento feminino, apesar dela não gostar desse termo, mas a força feminina e a importância para a sociedade. Se doar ao máximo para as pessoas, contribuindo, que nem o exemplo do avô dela, né, no Holocausto, de ter salvo várias pessoas. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. As páginas ganharam voz e corpo enquanto uma cantora e uma artista cênica deram vida aos trechos do livro. A plateia ouviu, sorriu e levou para dentro de si tudo que foi transmitido nesse encontro memorável. Hoje eu vou estar interpretando, lendo, fazendo uma leitura dramática do livro da Estela. E aqui fica o meu convite para você ao encerrar esse capítulo. Que você consiga encontrar dentro de você a coragem para ser feliz. E quando você encontrar, que você não hesite em honrá-la com todo o seu coração. Música sempre fez parte da minha vida, desde muito pequenininha. Eu tenho isso muito dentro de mim, né? Pra gente conciliar que tipo de música combina com um texto, com um pensamento, com uma crença, com algo que você vive na sua vida, né? Espero encontrar nesse livro a história de vida da Estela. Dentro da história de vida da Estela, uma mensagem muito forte de perseverança, de coragem, de seguir em frente apesar das dificuldades. Faz tempo que eu não vi a Estela e eu acho ela uma mulher fantástica, inspiradora, com tantas verdades que ela falou. Maravilhoso poder escutar e aprender. Estela conta que escolheu ficar de pé. E o livro nasceu desse lugar, reconhecer a falha, recomeçar e descobrir-se forte, não por falta de medo, mas por constância. Gentileza é coragem e cada pequena escolha redesenha o amanhã. Confira agora as últimas informações de Israel com o nosso correspondente internacional, o professor Samuel Feldberg. Olá. Eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E esta semana marca um mês do fim da guerra entre Israel e o Hezbollah. Na verdade, um cessar-fogo anunciado, mas nunca implementado, porque Israel se dá o direito de buscar depósitos de armas e locais de lançamentos de foguetes que o Hezbollah tenha preservado no sul do Líbano, onde as tropas e os terroristas do Hezbollah já não deveriam estar presentes. O exército libanês deveria estar controlando a área e garantindo a segurança dos habitantes no norte de Israel. O assassinato, a eliminação essa semana do chefe do Estado-Maior do Hezbollah gerou um aumento de tensão e uma preocupação dos habitantes do norte de Israel com uma possível retaliação do Hezbollah. Por ora, nada mais grave aconteceu. E no fronte político interno, continua a disputa entre o governo, setores liberais da sociedade e os ultra-ortodoxos. Os partidos ultra-ortodoxos decidiram voltar a votar a favor do governo nesta semana em que foi aprovada uma nova lei, um novo acordo que pune aqueles ultra-ortodoxos que não se apresentaram para o serviço militar, mas lhes dá uma isenção a partir dos 26 anos. Portanto, rapazes ultra-ortodoxos que não atendam à convocação do serviço militar serão considerados desertores até os 26 anos. Depois disso, estarão livres. E também
somente serão convocados aqueles que não estiverem cursando uma yeshiva em tempo integral. Aqueles que se propuserem a cursar a yeshiva em tempo integral continuarão isentos do serviço militar, o que certamente manterá uma enorme pressão sobre aquele setor da sociedade que sim atende às demandas e aos chamados para a convocação aos 18 anos. E o drama dos reféns do 7 de outubro está chegando ao final. Faltam ainda os corpos de 2 reféns que me fazem continuar a usar essa plaquinha pendurada aqui para lembrar que eles ainda estão lá. Um deles é o sargento Rangvili, que foi morto em 7 de outubro defendendo um dos kibbutzim da região do entorno de Gaza e teve o corpo levado para Gaza e até agora o Hamas alega que o seu corpo não pode ser encontrado. O outro é o de um trabalhador tailandês agrícola que foi morto no kibbutz onde trabalhava também no 7 de outubro e teve o seu corpo levado para Gaza. Faltam 2 de todos aqueles que já retornaram vivos ou para receber um sepultamento digno em Israel. Quando essa etapa terminar, Israel poderá começar a tratar do seu trauma e tentar começar uma nova etapa. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. Hoje, no Conib em Foco, a gente volta aos momentos mais marcantes da 56ª Convenção da Conib, o encontro que reuniu lideranças, especialistas e representantes de todo o país para discutir os caminhos da nossa comunidade em tempos tão desafiadores. E no quadro de hoje, trazemos um recorte especial da fala do Roni Weishoff, diretor voluntário da Conib e um dos nomes à frente do Projeto Nacional de Combate ao Antissemitismo e ao Discurso de Ódio. E a gente sabe que, infelizmente, os antissemitas, eles saíram das sombras, né? E nós, com muita seriedade, com muita metodologia, estamos monitorando, documentando, gerando inteligência e enfrentando profissionalmente esse ódio que corrói a sociedade. Desde o início da guerra contra o Hamas, na internet, nós tivemos mais de 222 mil menções antissemitas. Para vocês terem uma ideia do alcance que isso chega, a 126 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, há uma enorme responsabilidade de quem possui poder de influência e voz pública. E nós estamos cobrando isso. Muitos judeus hoje evitam expressar sua identidade ou vínculo com Israel por receio de hostilidade. Isso representa uma erosão real da liberdade de expressão religiosa e cidadã que a nossa Constituição Federal, ela muito bem protege. E o que nós estamos fazendo em relação a tudo isso? Muita coisa, muita coisa. A gente lançou uma plataforma, combateaoantissemitismo.org. Nós estivemos no STF defendendo que as plataformas digitais tivessem mais responsabilidade para a remoção do conteúdo de ódio, o que foi julgado recentemente. Nós somos uma entidade de confiança do YouTube e do TikTok para declarar ali o que é o antissemitismo, o que não é o antissemitismo nessas plataformas. Nós temos um time maravilhoso agora, liderado pelo Bruno, de pesquisadores. Nós temos o relatório do antissemitismo. Nós temos a cartilha de combate ao antissemitismo. Nós estivemos no plenário do Senado Federal fazendo um ato em memória às vítimas do atentado terrorista e cobramos lá uma proposta de melhoria da legislação penal e uma política nacional de combate ao antissemitismo. E, juridicamente, 1 em cada 4 casos denunciados resulta em condenação ou efeito penal em que nós levamos à autoridade. A seguir, torneio internacional de tênis na Hebraica.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Você imagina o trabalho que é escrever um Sefer Torah? Cada letrinha é feito detalhadamente, um trabalho manual. E a comunidade Shalom inaugurou um novo Sefer Torah, o primeiro da América Latina, escrito por uma mulher. Na comunidade Shalom, Sinagoga Massorti de São Paulo, a conclusão de um projeto inédito. Depois de 7 anos de trabalho, Raquel Reichard finalizou uma Torá para a comunidade. O primeiro Sefer Torah escrito por uma mulher na América Latina e um dos pouquíssimos existentes em todo o mundo. Esse marco só foi possível porque a comunidade Shalom criou o ecossistema onde rabinos e comunidade atestam a validade halakha e o valor espiritual dessa Torá escrita por uma soferet, reafirmando seu lugar legítimo na tradição judaica. Eu acredito que momentos como esse podem inspirar as pessoas que são as que fazem parte das instituições, das comunidades. Podermos enriquecer a vida judaica, de podermos incluir na vida judaica a todos, de podermos ampliar este mundo judaico a todos quem queiram ser parte dele. Poder ter hoje uma Torá escrita por uma mulher é um dia de muita emoção, é um dia de dizer, bom, é possível. E quando a Raquel sugeriu a ideia de lançar uma Torá feita por uma escriba, a comunidade abraçou o projeto com todo o calor, com toda a vontade. Você vê a sinagoga cheia, ver o pessoal vibrando com essa atividade só pode encher de orgulho a todo mundo. Para mim, especialmente, foi um momento muito lindo da minha gestão, porque eu acho que é único a gente ter uma pessoa, uma soferet na nossa comunidade, fazendo uma Torá 100% feita por uma mulher. Para nós mulheres é muito significativo. Foi uma caminhada muito rica, muito importante, juntos com a Raquel. Cada pedacinho é uma conquista, né? As revisões, as escritas, a costura, a preparação, a escolha da roupa da Torá, da coroa da Torá, tudo isso é uma conquista da comunidade. Fundada na década de 70 por um grupo de famílias, a comunidade Shalom ganhou um novo rumo em 1997 com a chegada do rabino Adrian Gottfried, quando assumiu a identidade massorti e o compromisso de ser uma sinagoga inclusiva, igualitária e pluralista. É um projeto longo, demoraram 7 longos anos, e um projeto que a nossa comunidade embarcou do começo até o final. Diferentemente de outros lugares onde você encomenda uma Torá e vem pronta, nós compramos os insumos, os pergaminhos, a tinta, nós encorajamos a soferet a escrever, a comunidade empodera e permite que essa Torá seja utilizada ritualmente. E, na verdade, este é mais um passo da nossa comunidade que aprofunda de ser uma comunidade igualitária. Nossa comunidade foi a primeira a ter uma rabina em 2005, a rabina Luciana. Hoje tem outras, não muitas que tem. Então, eu espero que este movimento ajude as comunidades e as mulheres a reclamar que eles também têm direito a uma Torá escrita por mulheres também. A necessidade em São Paulo de uma sinagoga pluralista, inclusiva e igualitária fica provado nesse crescimento da comunidade de 30 famílias para 500 nestes últimos 28 anos. Acho que as pessoas de São Paulo, os judeus e as judias, querem um lugar que podem expressar religiosamente sem barreiras no meio, sem nada que impeça homens e mulheres participar de forma igualitária da liderança espiritual. Eu acho que é um momento importante para a comunidade judaica brasileira como um todo. Eu acho que cada vez mais as mulheres vêm se enxergando nesse lugar de poder ser liderança. Acho que como a comunidade judaica
enxergar que as mulheres têm bastante para dar e que, na verdade, não tem nenhuma restrição bíblica que proíbe essa liderança e esse papel feminino na religião e na tradição. Eu acho que esse projeto é muito, muito, muito bonito e muito lindo, né? Quer dizer, a produção de uma Torá tem um significado muito especial para uma congregação. E o fato dessa Torá ter sido escrita também por uma mulher, que talvez seja uma das únicas brasileiras que tem essa qualificação, eu acho que confere um valor especial a esse ato, né? A esse movimento, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui, né? Na tradição judaica, o Sofer Stam é o escriba sagrado, treinado para escrever à mão os textos mais sagrados do judaísmo. Durante séculos, esse ofício foi quase exclusivamente masculino. Só nas últimas décadas, mulheres passaram a estudar Alahá e a caligrafia sagrada, formando hoje um grupo pequeno de 18 escribas mulheres, entre elas a brasileira Raquel Reichat. A Torá nasce em pergaminhos de couro animal, organizados em 245 colunas que reúnem os 5 primeiros livros da Bíblia e seus 613 mandamentos. As palavras são traçadas com pena de pato ou ganso e tinta especial feita de goma de guar. É um trabalho solitário que exige silêncio absoluto e mais de 2.000 regras. Cada letra é copiada de um livro-guia, cada palavra é dita em voz alta, mantendo viva a tradição escrita e oral da Torá, e depositando na escriba toda a confiança da comunidade que vai recebê-la. O apoio da comunidade Shalom significou tudo. Essa conquista não poderia ter acontecido. E o Rabino Adrian foi aquele que me abriu a porta e disse, olha, vamos lá, estamos juntos, com o apoio e o suporte da comunidade Shalom, que permitiu que ele falasse, apresentasse, desse força. Então, assim, a comunidade Shalom é parceira, companheira, inovadora. O apoio das rabinas mulheres, assim, foi fundamental, principalmente no sentido de mostrar que o paradigma de um judaísmo sério, inclusivo, alárrico, pode ser mudado. Hoje em dia, se a gente pensar que existem mais de 6.000 mulheres rabinas, e ainda tem gente que fala assim, mulher, rabina, mas que escreveram ou participaram de projetos de escrita de Torá, existem 15, então a gente ainda tem muito caminho para andar, e essas mulheres rabinas mostram que esse caminho é possível e elas vão mostrando por onde. O processo da escrita da Torá, ainda hoje, ele é igual ao processo de escrita de Torá milenar de 2.000, 3.000 anos atrás. Pedem que a gente tenha a intenção, né? E é isso que difere de uma escrita humana da escrita mecânica. Por isso que, para fins rituais, não pode ser impresso. A gente tem que aprender a fazer a pena, a fazer a própria tinta, a conhecer. Para mim, como mulher, é muito importante, e eu sabia que para Shalom era muito importante. Teria que ser um rimonim, né, que é uma peça, é um enfeite da Torá. Eu sabia mais ou menos o tamanho, mas eu sabia que tinha que ser um design mais moderno, porque a Shalom é mais moderna. Eu realmente quase desisti, porque estava muito difícil. E é uma honra muito grande, né, participar de um momento desse para a sinagoga e para a comunidade judaica, em que tem uma mulher escrevendo uma Torá, e eu, como mulher, fazendo o rimonim da Torá. É realmente muito importante e uma honra muito grande. Eu conheço a Raquel e ela é assim, ela não só é mulher, mas ela escreve com intenção. Então eu acho que toda a bagagem dela está ali nessa Torá. E hoje foi uma cerimônia maravilhosa, linda. Fico feliz pela comunidade Shalom de ter tido essa iniciativa, de ter escrito com uma soferet brasileira, como a Raquel, e ainda com essa alma que ela tem. Então, assim, coloca a voto para a comunidade que recebeu essa Torá numa festa linda e que vai trazer muitas bênçãos para todos nós. O Rabino Adrian também ressalta o pioneirismo, que é a marca da comunidade. Em suas palavras, ele diz que, quando outros veem limites, a Shalom enxerga possibilidades, e com esta Torá,
escreve um gesto de inclusão e de esperança para as próximas gerações. Na cerimônia festiva, famílias e voluntários participam da escrita das últimas letras e depois seguem em danças e celebrações, marcando não apenas a entrega de um novo rolo, mas o compromisso coletivo com um judaísmo mais amplo e vivo. As quadras de tênis da Hebraica receberam talentos mundiais para o torneio Legends Tennis Cup, uma realização da Hebraica de São Paulo junto à Forever Sports. A Forever Sports, em parceria com a Hebraica, sediou uma estreia diferente no seu calendário esportivo, o Legend Tennis Cup. O torneio foi aberto com um coquetel que reuniu lendas do tênis sul-americano, associados e patrocinadores. Nos salões do clube, o clima era de curiosidade e admiração, com histórias de circuito, títulos de Grand Slam e bastidores de Copa Davis tomando conta das conversas. Um evento dessa grandeza para a Hebraica é sensacional, ter esses top jogadores que foram top 10 do mundo, para a Hebraica receber esses jogadores internacionais que tem uma história enorme no tênis é espetacular. Acho que é um evento incrível, com grandes jogadores de tênis de Sudamérica, inclusive com Nico Almagro também de Espanha. Acho que vai ser bastante emocionante para todo mundo volver a jogar em contra, para jogadores e também para espectadores, para pessoas, para crianças. Quando começou sendo criança, motivou muito quando assistiu a um evento similar a este, então acho que é uma linda oportunidade de todo mundo ficar feliz. É uma honra estar aqui realmente com essas lendas do tênis que estão aqui hoje, né, da gente poder trazer tantos atletas de fora para cá e poder estar proporcionando essa experiência que realmente é extraordinária para todos que estão aqui. É uma honra para os C6 poder, né, entrar nesse universo do tênis. Você tem toda essa experiência de você se sentir como se fosse lá de fora mesmo, né? Você tem sua conta internacional. É maravilhoso estar participando desse evento. Eu acho que não só pelo desafio que foi em executar uma quadra em 5 dias, numa condição dificílima, porque nós construímos uma quadra de saibro sobre uma quadra em assoalho flutuante. O Legends aqui está sendo muito bem feito, o Hebraica é um clube importante demais para São Paulo. Todos os eventos que acontecem aqui mobilizam muito nossa cidade, também fazem parte de um ecossistema aí do setor. Só atrai turismo, move nossa economia, gera emprego, ou seja, é um ganha-ganha para todo mundo. A partir daí, o clube viveu 3 dias em ritmo de competição. Uma quadra de saibro foi montada no Centro Cívico para receber a fase de grupos, as semifinais e a final, com nomes como Pablo Cuevas, Davi Nalbandian, Nicolas Massu, Nicolas Lapente, Gaston Gaudio, Bruno Soares e Nicolás Almagro. Cada jogo misturava exibição e disputa, com pontos arriscados, trocas intensas e um clima competitivo que lembrava os tempos de circuito profissional. Eu acho que reúne uma série de coisas muito bacanas. Primeiro, o privilégio de ter essa responsabilidade de ser o brasileiro representando a nossa bandeira, tá dentro do Clube Hebraico. É sempre uma honra, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, que tem uma história e uma tradição enorme, e esse tipo de evento sempre engrandece demais o nosso esporte, né? Traz as pessoas para se conectarem através do tênis. Conseguir fazer um evento desse nível aqui no Brasil e ser aqui na nossa casa é um prazer muito grande, né? Trazer atletas desse gabarito, mundialmente conhecidos, estar um fim de semana aqui com a gente, eu acho que é tudo que o nosso sócio gostaria de ter. E é aquela coisa, o esporte conecta as pessoas, né? O esporte não tem distinção de religião, de raça, de cor. O esporte nós somos todos iguais. E é através do esporte que a Hebraica transmite essa boa relação com a cidade inteira, com o Brasil todo. Então a Hebraica está convidando todo mundo para poder participar desse evento aqui com a gente. É um prazer muito grande de voltar a jogar no Brasil faz muito tempo. É a primeira vez que estou aqui nesse clube. Muito feliz de conhecer, de ver tanta gente, jogar com amigos que jogavam no circuito faz muito tempo.
e esperar também os meninos, as crianças que estão começando a jogar, para eles encontrar uma motivação no tênis. Uma experiência que nós gostaríamos que seja inesquecível, tipo, difícil de replicar. E o Hebraica, eu acho que nem preciso eu descrever o que é este clube para a vida de São Paulo. Tomara que o torneio seja a primeira edição de algo que tenha continuidade. Juntar duas situações que a gente mais gosta, que é o evento esportivo e o evento social. De um esporte que está tão em alta, sempre esteve mais em alta ainda, é muito orgulho, é um desafio enorme abrir nossas portas hoje, com todos os desafios que a gente tem para um público externo. Foi uma coisa muito bacana, eu acho que a nossa imagem como instituição, montar uma quadra desse nível em 4 dias, foi muito bacana. Os próprios jogadores estavam encantados com o nosso clube, encantados com as nossas facilidades, encantados com os nossos restaurantes. Isso aqui é um evento internacional que coloca a Hebraica num patamar diferente, coloca a Hebraica no centro de um evento esportivo muito importante, que reúne pessoas da comunidade, de fora da comunidade, e mostra que a Hebraica é capaz de fazer eventos dessa magnitude. O presidente Dave Arazi, com todos os outros membros, vai fazer muitas coisas maravilhosas pelo clube. Na decisão, Pablo Cuevas voltou a escrever seu nome em São Paulo ao derrotar Nicolas Almagro em 2 sets. A escolha da Hebraica como sede não foi por acaso. As quadras que formam atletas para diversas modalidades olímpicas receberam uma final de alto nível com pontos equilibrados, viradas de placar e a sensação de que qualquer detalhe poderia mudar a história do jogo. Ao erguer o troféu, o uruguaio foi celebrado não só pelo título, mas pela trajetória que já tinha com a cidade, agora com um capítulo especial dentro da Hebraica. Esse é um projeto que a gente abraçou e ele é assim, fantástico, incrível, porque ele traz aqui para dentro do nosso clube, ele traz atletas de um nível que a gente jamais poderia imaginar ter aqui dentro. E com isso a gente prestigia nossos sócios com esse evento. Uma incorporadora, né? Nós somos focados muito no altíssimo padrão. Temos alguns empreendimentos que conversam muito com o propósito, né? Que a Hebraica está proporcionando, que na realidade seria empreendimentos onde nós temos quadra de tênis oficial. Independientemente del resultado, creo que pasamos 3 días muy lindos jugando con amigos, con una organización increíble. Así que eso es lo que nos deja, creo que a todos, más contentos, con la cancha totalmente llena. Creo que eso es lo más lindo que tiene este encuentro. Las mayores dificultades tal vez agarrar los primeros días un poco de timing con el juego. La gente obviamente que no viene entrenando todos los días, entonces al principio había que ponerse fino, agarrar ese timing, pero creo que día a día todo el mundo fue jugando mejor y brindamos un lindo espectáculo. Creo que he jugado un gran tenis, ha visto un gran partido y bueno, ha sido una pena. Creo que el partido se ha definido por detalles. Pablo ha sido mejor que yo en el día de hoy y bueno, solo queda felicitarle y a seguir intentando el año que viene. Para mí lo más importante es disfrutar dentro de una pista de tenis. Siempre que estoy intento disfrutar al máximo. Foi evento especial, primeiro por ser aqui no clube e obviamente que é prazer voltar aqui ao clube, sempre vir à Hebraica e receber todos esses atletas de toda a América do Sul e ainda Espanha para fazer o evento. Foi realmente especial. Espero que seja o primeiro de muitos. O Legends Tennis Club marcou a chegada de um novo formato de evento. Tênis de alto rendimento, convivência social e relacionamento com marcas dividindo o mesmo espaço. Associados, convidados e parceiros puderam circular entre arquibancadas, lounges e áreas de convivência, assistindo de perto jogadores que ajudaram a construir a memória recente do esporte mundial. O torneio reforçou a vocação da Hebraica como referência esportiva em São Paulo e mostrou que o clube está pronto para receber competições e projetos dessa mesma dimensão. A seguir, fontes.
Rabino Responde. Mais uma pergunta surgiu hoje: como responder quando alguém te critica ou te ofende? Quem diz que tem que responder? Quando você responde, automaticamente você entra num ping-pong perigoso. Um falou, respondeu, ação ou reação. Isto não é muito saudável. Pode funcionar, talvez, se um dos dois lados tem humildade e vai se convencer, e tudo termina em paz, mas não sempre é assim. Nossos sábios dizem, baseados nas palavras do rei Salomão, o rei Salomão era o homem mais sábio da terra, não que ele se acha sábio. A Torá chama ele Chacham Mikol Adam, o homem mais sábio da humanidade. Ele escreve nos provérbios o seguinte: Lashon Raka Teshaber Garem, traduzindo do hebraico, uma língua mole quebra qualquer osso. Em outras palavras, se você não responde, se você fala, olha, se você gritou, criticou, se sente melhor, tudo bem. Automaticamente o tom baixa. Automaticamente a pessoa pensa, puxa, o cara nem me respondeu. Será que eu não exagerei? Será que eu não critiquei demais? Será que eu não fui grosseiro demais? Então nossos sábios muitas vezes dizem, não responde. Quando alguém engole na verdade uma crítica, isto é uma nobreza extraordinária. É extraordinário. Muitas vezes as críticas são totalmente infundadas. Se alguém fala para você, você tem uma verruga feia em cima do nariz, você sabe que não é verdade, não precisa nem responder. Você sabe que é mentira. Então uma crítica infundada, e mesmo se está fundada, muitas vezes melhor não responder. Desviar a conversa, abaixar o tom, isto sempre ajuda. It was a young Israeli girl. Her name is Sapir Cohen. You may have heard of her. Very, very famous now. She's speaking everywhere. She was in Kibbutz Nir Oz on October 7th. And she's telling her story. And when she tells over the story of October 7th, she says it actually starts months before October 7th. This is a secular Israeli woman. She says it starts months before. Months before, I felt like something medically was wrong. I went to the doctor. Doctor said, no, everything's fine. Just more in your head, maybe. She said, no, something feels wrong. Something doesn't feel right. She said, I was on my Instagram one day and I see this post that says, say this prayer for 30 days for a complete recovery. She said, I feel like something's wrong. I'm going to say it. So what was the prayer that she came across? It was Tehillim. L'davar Hashem oyri v'yishi. And so she starts saying it. Never said it before. Starts saying it every day for 30 days. And she said, I keep looking at this as I'm saying, what does this prayer have to do with being healed? I don't understand. If an army is going to attack me, lo yira libi, I won't be afraid. If a war is going to come on top of me, I'm going to have bitachon. She was like, what does this have to do? But okay, she said it every day for 30 days. Army is attacking me. She says, what does this have to do with anything? Every day for 30 days. The 30th day was October 7th. She said, we're down there visiting my family members' parents. And all of a sudden, 6:30 in the morning, we hear the rockets going off. We hear bombs, bullets. We hear screaming, Allahu Akbar. We hear terrorists. We hear people being screamed, being shot, being tortured. And we're just sitting there quietly. Don't make a sound. Don't make a sound. Don't make a sound. And she said, the whole time I'm just saying my prayer. She called it my prayer. L'davar Hashem oyri v'yishi. She's saying it again and again. She said, somehow, I don't know how, it doesn't make any sense, but I felt this sense of like inner peace. She said, I don't even understand how I could have felt that peace at such a moment, but as I said this tefillah, I felt this inner peace. She said, the terrorists came running in. They took me, 10 guys came, they put me on the back of a motorcycle, and they pulled me into Gaza. She said, over there, I was being pulled into Gaza, I was being beaten. She said, it was terrible. I was in the tunnel. She was staying with the family. She was back and forth. It was a terrible, terrible time. Painful. You can only imagine such sorrow. And she said every single day while she was there, she said 3 things. Number 1, she said this tefillah. She said, I said my prayer.
I said, L'David Hashem Ori V'ishi. Number 2, she said, every day I thanked Hashem for sending me here because I felt like I was here for a purpose. I was here, I was helping, giving chizuk to another hostage, a young 16-year-old girl that was with her. And she was thanking Hashem for all the malachim, all the angels. She felt like she could feel like angels were helping her. That's what she said. She said, only when I got back to Israel, when I finally was brought back to Israel, did I realize who these angels were. I saw all of the Jewish people, everybody praying for me, doing mitzvahs for me. She said, I realized who the angels were. Imagine, you have this woman. She's in Gaza. She's in captivity. And she's davening with Hashem, Oy V'ishi, Mi Me'ira, Hashem Li. I mean, this is what she's saying. Mom is crying out. This is the example of where you have the emunah within the darkest of times. And that's what brings the Yeshua, that's what brings the Gula. Lots of good news. I wish you a blessing for this year, for many years to come, for all the work you're doing for the Jewish people, because what will be good for the Jewish people will be good for all mankind. I hope you will continue everything that you're doing for us and for all the Jews. And all these things in the growing matter, that is your right. That's my wife. Yeah. You know that between Hasidim and they equal the rights for the women also. And in certain things you are expected to do even more than the males. I promise the Rabbi that I will try, and I want to thank you for your blessings in the past. I wish you a good year, and everything you do should be thankful. May God Almighty help her to have good news, not only that you are trying, but you have succeeded also. Thank you, Rabbi. You're welcome. Thank you very much.
A seguir, produção especial do Shalom Brasil, 30 anos sem Yitzhak Rabin. Trinta anos de lembranças de um grande estadista que foi morto por um radical, um estadista que tentava trazer a paz. Confira agora na produção especial do Shalom Brasil a história e lembrança de Yitzhak Rabin. 6 de novembro de 1995. Uma sirene corta o ar em Israel e o país silencia. Pela primeira vez, o sangue derramado não era do inimigo externo, mas de um dos seus. Yitzhak Rabin, um herói de guerra, primeiro-ministro, símbolo de força e reconciliação, foi morto com 3 tiros. Não em campo de batalha, mas ao fim de um comício pela paz. Durante décadas, ele venceu todas as guerras de Israel. De 1948 a 1967, liderou vitórias que moldaram o país. Mas foi a tentativa de vencer o impossível, o conflito com os palestinos, que selou o seu destino. Em 1993, apertou a mão de Yasser Arafat diante do mundo. Um gesto que para muitos foi esperança, para outros foi o início da traição. Mas aquele aperto de mão não foi simples. Rabin resistiu até o último instante. No dia anterior, comentou com assessores: "Não quero apertar a mão de Arafat." Segundo relatos, durante a cerimônia, seu corpo enrijeceu. Só quando percebeu a pressão global e a expectativa ao redor, ele decidiu estender a mão. O homem que conquistou territórios se tornou alvo do ódio interno. Um jovem extremista religioso puxou o gatilho em nome de Deus. E Israel cruzou uma linha que jamais pensou ultrapassar. Matou o próprio herói. Quem foi esse líder que trocou o rifle pela pomba da paz? Por que a paz se tornou sua sentença? E o que restou de um país que não soube protegê-lo do inimigo dentro de casa? Antes de responder, é preciso voltar à forja do guerreiro. Filho de imigrantes socialistas, Rosa Cohen e Nehemiah Rabin, Yitzhak nasceu em Jerusalém em 1922 e cresceu sob o ideal sionista do novo judeu, forte, trabalhador e preparado para defender sua terra. Rosa era uma militante da Histadrut e da Haganah, que comandou a defesa de Tel Aviv nos anos de 1930. A morte da mãe em 1937 marcou profundamente o jovem Rabin, mas foi na escola agrícola, em meio a ideais de autodeterminação e resistência, que ele encontrou seu propósito. Lá também conheceu Yigal Allon, com quem criaria uma das amizades mais simbólicas da geração que fundaria Israel. Aos 19 anos, Rabin ingressou no Palmar, a força de elite de resistência judaica. Em 1946, foi preso pelos britânicos no episódio que ficou conhecido como Sábado Negro, passando 5 meses detido. Na sua volta, assumiu o comando de operações em missões cada vez mais estratégicas. Durante a Guerra da Independência, em 1948, Rabin liderou a Brigada Harel em operações cruciais para manter a estrada até Jerusalém. Aos 26 anos, tornou-se um dos mais jovens comandantes do novo exército israelense. Mas seu maior teste viria em 1967. Como chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Rabin arquitetou o ataque preventivo que deu início à Guerra dos 6 Dias. Sob sua estratégia, Israel aniquilou as forças aéreas do Egito, Síria e Jordânia em horas, conquistando o Sinai
e as colinas de Golã. A vitória foi estrondosa, mas Rabin não celebrou. Sofreu um colapso emocional dias antes da guerra e precisou ser medicado. Depois do conflito, afirmou: os combatentes viram com seus próprios olhos não apenas a glória da vitória, mas também o preço. Os companheiros tombaram ao lado deles, cobertos de sangue. Mesmo com sucesso militar, Rabin alertava: o sangue cobrado na vitória era alto demais. Sua relação com Moshe Dayan, ministro da Defesa, se deteriorou logo após o conflito, com divergências sobre o futuro dos territórios ocupados. Do campo de batalha à crítica interna, Rabin começava a entender que o poder das armas tinha limites. A paz, talvez, exigisse outro tipo de coragem. Em 1968, Rabin deixa o uniforme e assume o cargo de embaixador de Israel nos Estados Unidos. Para muitos, um cargo menor para um herói de guerra, mas ali, em Washington, ele inicia a transição. Do general que venceu guerras ao estadista que tentaria vencê-las por dentro. De volta a Israel, assumiu como primeiro-ministro em 1974. Rabin renuncia em 1977 e passa anos nas sombras políticas. Mas voltou com força em 1992, aos 70 anos. Eleito novamente primeiro-ministro com a promessa de romper o impasse no processo de paz. Era o mesmo Rabin, mas transformado. Ele se torna o líder que anuncia: chegou a hora da paz. Basta de sangue e lágrimas, basta. Ao lado de Shimon Peres e com o apoio de Bill Clinton, Rabin lidera as negociações com Yasser Arafat. O Acordo de Oslo foi assinado em 1993 e, com ele, a imagem que selaria seu destino. O aperto de mão com o líder da OLP nos jardins da Casa Branca. Aquele aperto de mãos valeria mais do que um gesto diplomático. Em 1994, Rabin, Peres e Arafat dividiram o Prêmio Nobel da Paz. O mundo celebrava o impossível, a esperança de paz entre israelenses e palestinos. Para os radicais, o gesto era mais que simbólico, era traição. As manifestações se multiplicam. Rabin é retratado com uniforme nazista. Gritos de morte ao traidor ecoam nas ruas. O próprio primeiro-ministro relata: recebe ameaças, cartas com símbolos nazistas e até corpos de gatos mortos. Ainda assim, se recusa a usar colete à prova de balas. Não vou me proteger entre meu próprio povo. Os números falam por si. Só em 1995, 40 civis israelenses foram mortos em atentados suicidas palestinos. A paz parecia cada vez mais frágil e o ódio interno mais inflamado. Yigal Amir, jovem extremista religioso, bebe desse clima. Admirador de Baruch Goldstein, Amir decide agir. Para ele, Rabin não é mais um herói, é um traidor e, como tal, deve morrer. No dia 4 de novembro, o soldado que virou pacifista foi assassinado ao fim de um comício pela paz. 3 tiros, 2 no peito. Um país em luto e uma ferida que sangra até hoje. Era para ser apenas um comício. Rabin discursou diante de milhares de pessoas pela paz. Desceu do palco ao som de Shir LaShalom, o hino da paz, com a letra ainda no bolso. 1 minuto depois, os tiros e o silêncio. Yigal Amir, então, com 25 anos, disparou a queima-roupa. Para ele, Rabin não era mais o arquiteto da vitória de 1967. Era o homem que entregava terras aos inimigos de Israel. O país mergulhou no luto. Milhões de pessoas foram às ruas. O enterro reuniu líderes do mundo inteiro. Shimon Peres, ao lado de Clinton, Arafat, Mubarak e o rei Hussein da Jordânia, choraram a perda de seu rival e parceiro. Shalom, Haver.
Goodbye, friend. Yasser Arafat, por razões de segurança, assistiu ao funeral de casa, pela televisão. E foi durante a cerimônia que uma das imagens mais simbólicas da tragédia emergiu. Um papel manchado de sangue, retirado do bolso de Rabin. Era a letra da canção Shir LaShalom, entoada por ele instantes antes de ser assassinado. Um dos presentes fez questão de lê-la em voz alta. Aquilo não era só um tributo, era um alerta sobre o preço da paz em tempos de ódio. Rabin se tornava ali uma figura judaica da paz. O soldado que pagou com a vida o preço da reconciliação. Mas o que ficou de Rabin? Para alguns, um traidor. Para outros, um herói. A história, uma contradição viva. O homem que venceu guerras e foi vencido por seu próprio povo. O general que acreditou na paz e morreu por ela. 30 anos depois, a pergunta ainda ecoa em Israel. Será possível vencer a guerra interna? Ou o aperto de mão com o inimigo selou não apenas um acordo, mas também uma sentença? O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas você já sabe, dá para seguir conectado com a gente. Pelo YouTube você assiste os programas anteriores, matérias históricas e pelo Instagram você confere em tempo real todas as nossas novidades e segredos exclusivos do Shalom Brasil. Então eu espero você sempre conectado conosco. Um grandíssimo abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!